Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos à Interinvest Educacional. Eu sou Fabiano Oliveira e este é o nosso call de abertura do pregão de 27/6/2012. Bom, tivemos pregão ontem de muita indefinição. Como a gente falou para vocês já no call de abertura, isso era já previsto, de certa forma previsto, uma vez que nós tivemos aí duas quedas muito fortes em 3 pregões, tá? Então, sempre que a gente tem uma queda muito forte aí, 2, 3, 4%, nós tivemos aí 6, quase 7% em 2 ou 3 pregões, e 3 na verdade, sem considerar o indeciso da véspera. Então a gente acabou enrolando bastante no dia de ontem, muita indefinição, muitos sinais falsos. Foi um pregão muito perigoso, na verdade. Tá? Da minha parte, não fiz nenhuma operação, fiquei de fora do mercado, estava muito perigoso. E para hoje vamos esperar que a gente consiga aí movimentos mais consistentes. Tá? A gente fez nossa reunião de estratégia ontem, como a gente sempre faz, todos os finais de pregão, e é um consenso entre a nossa equipe que é muito difícil fazer uma leitura para o dia de hoje. Uns queriam comprar, outros queriam vender, enfim, tudo muito complicado, gente, tá? Então difícil de definir um rumo antes do pregão começar, antes da gente conseguir enxergar qual é a direção. Por isso, então, nós vamos tentar nos manter neutros até a gente conseguir uma definição um pouco mais consistente, conseguir alguma coisa um pouco mais clara. Uma vez que, como eu disse, o dia é de muita indefinição e fica muito complicado para a gente trabalhar com essa indefinição toda. Tá? Bom, vamos lá, vamos dar uma olhadinha então aqui nos gráficos. Vocês estão vendo a minha tela, Ibovespa diário. O volume até foi razoável ontem, porém o volume lá de segunda-feira a gente teve que desconsiderar, perdão, uma vez que nós tivemos aí uma queda no sinal, uma queda no sistema de Ibov, então muita gente não pôde fazer as negociações na parte da tarde, ficamos a tarde toda fora do ar aí. Ontem tivemos muita indefinição, mercado bastante enrolado, temos aí as máximas e mínimas em 54.193, 53.397. Se rompermos esse 54.193, a gente pode desenvolver para cima, tem objetivo até essa região das médias, mas aí é chato porque a gente volta para essa grande consolidação que tem aqui essa região, aí depois a gente pode vir até essa região, enfim, estamos aqui dentro dessa consolidação, vamos colocar no semanal, vocês já conseguem enxergar isso aqui no semanal também. Então vamos torcer para que a gente realmente ceda hoje, vá lá fazer nova mínima, para voltar para a tendência. Não é muito bom quando o mercado cai, mas a gente consegue ganhar assim mesmo. Temos várias sugestões de swing trade com posições vendidas essa semana. Então vamos torcer para que o mercado realmente ceda e a gente consiga montar essas posições. Vamos faturar do lado do vendedor, que é o que nos sobra fazer quando o mercado começa a ceder desse jeito, tá certo? Então, perdendo esse 53.397, nós temos algum tipo de suporte aqui na região de 53 mil pontos. Deixa eu arredondar aqui. 53 mil pontos. Depois nós temos alvo aqui em 52.481. Tá? Então, este é o Ibovespa que a gente está mostrando para vocês. O Dow Jones. Estamos aqui, então, com o mercado americano, índice Dow Jones. Então está aqui, o Dow Jones, a gente está trabalhando dentro também dos limites do dia anterior. O Dow Jones chegou a fazer mínima em relação ao dia anterior por muito pouco. Deixou a mínima aqui de 12.452. E agora, perdendo isso aqui, a gente daí deve testar essa região dos 12.311. Depois nós temos lá 12.035, tá? Rompendo esta máxima aqui, 12.576, a gente deve continuar subindo, mas também deve enrolar bastante aí, já encontrar algum tipo de resistência nessa região, dos 12.650 pontos. Enfim, aí tem mais um espaço grande até os 12.898, que foi o topo anterior deixado alguns dias atrás. Tá? No semanal, o mercado americano também deu aqui um sinal de venda. Deixa eu limpar aqui. Ele deu aqui um sinal de venda. Também pode ficar muito interessante se continuar cedendo. Pode dar
mais gás no nosso mercado aí para desenvolver para baixo. E eu acho que pode também ficar bacana, então vamos torcer para que isso aconteça. Se não acontecer, a gente deve também ter um pregão bastante enrolado, tá? Nós temos de notícias para o dia de hoje, já foi divulgado às 8 horas a MBA Mortgage Applications, que é o número de solicitações de empréstimos hipotecários nos Estados Unidos. Aí nós temos agora às 9h30, então já foi divulgado também Durable Good Orders, que é os números mensais de pedidos de bens duráveis para a indústria dos Estados Unidos. Às 11 horas nós temos Pending Home Sales e às 11h30 nós temos estoques de petróleo. Tá? Então, um dia aí com notícias importantes para serem divulgadas. Aí temos ainda às 11 e às 11h30 algumas notícias importantes que vão ser divulgadas, tá certo? Bom, nós temos como recomendações de compra uma recomendação que ainda é uma aposta, ainda é algo que não se concretizou, que é a Suzano, SUSB5, tá? Ela ontem teve um candle forte de reversão, com volume bem acima da média, vocês podem visualizar aqui. E a gente tem então a Suzano, se ela romper essa máxima aqui, dos 4,45, a gente passa a ter objetivo aqui nessa região dos 4,85. Tá? Então pode ser interessante, a Suzano pode estar fazendo uma falha de fundo aqui nessa região, então pode ficar interessante se romper esses 4,45. Ainda é muito cedo para falar em falha de fundo, então a gente está fazendo uma apostinha. Se der certo, dá para comprar nessa região, pode ser interessante. Fazer operação day trade, dando certo, desenvolvendo bem, gerenciando risco, dá para manter aí 20, 25% desse trade, tá? Além da Suzano, nós temos também a Cielo. Então está aqui a Cielo também desenvolvendo no pregão de ontem. Volume voltando para o ativo, montou mais um pivô de alta. E a Cielo para hoje, rompendo esses R$ 59,00, nós temos algo em R$ 59,53, depois em R$ 60,39. Tá? Esta é a Cielo, o código dela CIEL3, rompendo aí R$ 59,00, temos algo em R$ 59,53, depois em 60,39. Tá? Além da Cielo, nós temos a Vale 5. Então está aqui a Vale. Apesar dela ter voltado bastante no final, a gente já acertou a recomendação de ontem, onde recomendamos compra. Ela trabalhou com 1,8% de alta, chegou a trabalhar com mais de 2%, estava muito bonita, cedeu um pouco no final, mas para hoje, rompendo 39,40, ela pode continuar desenvolvendo com algo lá nos R$ 40,32. Tá? Como eu disse, foi uma pena, faltou o fechamento na máxima, mas mesmo assim ela está interessante. Se o mercado subir, a gente pode ficar de olho nela aí, tá? Temos também a CSNA3. Então está aqui a CSN, deixou aqui um candle de indecisão longe das médias, montou um invertido no diário ao longo do pregão, acabou devolvendo um pouquinho no final, mas rompendo aqui esses 11,40, a gente passa a ter objetivo talvez aqui nessa região dos 12, deixa eu baixar um pouquinho isso aqui, 12,30, 12,20, alguma coisa nesse sentido, próximo dessa região das médias móveis. Tá? Então seria interessante, mais ou menos por aqui, 12,27, alguma coisa nesse sentido seria interessante para uma correçãozinha na CSN, também a gente pode ficar de olho nela. Tá? E temos também aqui a Usiminas, deixando ontem um grande invertido, com volume até razoável dentro das médias, e para hoje, se romper aqui, deixa eu limpar, se romper aqui esse 6,48, ela passa a ter objetivo aqui nesta região dos R$ 7,00, depois R$ 7,40. Tá? Essa então é a Usiminas, o código dela USIM5, rompendo aí 6,48, a gente passa a ter algo lá na região dos 7,40. Tá? Temos também a JBSS3, já recomendações de venda, perdão. Temos aí a JBSS3, apesar do volume baixo, continua desenvolvendo. O pessoal fez entrada para swing trade nela aí. Pode colocar stop na máxima do dia de ontem, já 5,96. Quem quiser arriscar um pouquinho mais, quem tiver melhor gerenciado, pode trabalhar no 6,01. E a gente tem agora a mínima de hoje de 5,65. Perdendo 5,65, algo em 5,51.
depois em 5,37, que é o fundo anterior. Pode continuar desenvolvendo bem a JBS, fica bem interessante, tá? Temos também aí a BTOW3, a B2W Varejo. Então está aqui também a BTOW cedendo ontem, o volume continua abaixo da média, mas ela continua desenvolvendo, o pessoal montou posição de swing trade nela também, também o stop já está definido lá em cima, está interessante, e perdendo agora esses 5,49, ela pode ficar interessante com objetivo aqui na região dos 5,05, tá? Então esta é a BTOW 3 B2W Varejo, perdendo aí 5,49, tem objetivo lá nos 5,05. Agora a nossa querida Petrobras, ontem acabou deixando um candle de extrema indecisão, veio testar lá aquele fundo que eu mostrei para vocês ontem, lá de 2011, lá nos 17,76, segurou lá, foi a mínima do dia. Então, perdendo o 17,76 agora, ela passa a ter objetivo lá na região dos 17,30. Pode ficar muito interessante a Petrobras se continuar cedendo. Com a enrolação de ontem, a gente já está se aproximando das médias dos 60 minutos. Ainda estamos um pouco longe, é verdade, mas ela fechou o dia com um grande invertido e pode desenvolver legal aí se perder essa mínima de 17,76, tá? Além da Petrobras, nós temos também a Gol 4, também uma bela venda aí na Gol, perdendo esses 9,43, que é a mínima do dia, a gente passa a ter objetivo lá na região dos 8,98, dos R$9, tá? Então bem interessante aí a Gol. Também é possível manter posição aí para swing trade na Gol, se ela perder esses 9,43, ela perde a mínima da semana passada, pode ficar interessante aí com algo em 8,98, tá? Então atentem aí para a Gol, acho que vale a pena acompanhar ela, tá? Além da Gol, nós temos também a OGX Petróleo, OGX P3, ontem acabou cedendo de novo, porém foi muito difícil operar no intraday, a gente acabou nem entrando, nem posicionando, mas para hoje perdendo 8,32, próximo alvo lá em R$8, tá? Então fica interessante também aí a OGX, código OGX P3, perdendo aí 8,32, pode continuar cedendo, tá? Temos também a MMX M3, também cedeu bem ontem, também montamos posição de swing trade nela, seguindo a recomendação da aula de segunda-feira. Quando perdeu aqui o 6,65, deixou um stop bem curto, uma vez que já deu tranquilo por tempo para a gente gerenciar. Stop agora dela 6,77, vamos torcer para que desenvolva, que não volte mais. Perdendo agora esse 6,38, a gente passa a ter algo nos 6,21, depois lá na região dos 5,80, tá? Temos também Banco do Brasil, BBAS3, se aproximando aí do fundo anterior, 18,52. Perdendo isso aí, dá para a gente trabalhar com R$18, depois R$17. Tem algo lá nos 16,60, que é um fundo anterior lá do ano de 2009, tá? Então dá para a gente trabalhar tranquilamente aí, com alvos enormes, se perder esse 18,50, tá? Além do Banco do Brasil, nós temos também o Banco Itaú, ITUB4, também está interessante, também está se aproximando da mínima anterior, do fundo anterior. O Itaú perdendo 26,71, quem quiser fazer apostinhas a partir de 26,90, já com alvo daí em 26,71, perdendo esse valor, ele deve continuar cedendo com alvos lá nos 24,73, depois lá na região dos 24 e 25, tá? Então interessante aí também o Itaú, código ITUB4, perdendo aí esses 26,71 com alvo lá no 24,73. Além do Itaú, nós temos também as construtoras MRV E3, que apesar do volume abaixo da média, elas continuaram desenvolvendo no pregão de ontem, então continuam interessante. MRV perdendo esta mínima 8,71, tem alvo aqui em 8,65, e perdendo os 8,65 a gente passa a ter objetivo aqui nesta região dos R$8, depois 7,82, tá? Temos além da MRV a PDGR3, perdendo aqui os 3,29, alvo lá nos 3,12, depois lá nos 2,87, também fica muito interessante aí a PDG, código dela PDGR3. Temos além da PDG a Gafisa, continua cedendo a Gafisa,
também interessante aí. Ontem cedeu novamente, perdendo agora esta mínima de 2,66, passa a ter objetivo aqui na região dos 2,50, depois alvo lá nos 2,09. Além da Gafisa, nós temos também a Cyrela, construtoras todas interessantes para uma possível venda aí. Claro, sem entrar volume, que o volume ontem foi muito fraco, mas de qualquer forma, perdendo aqui 14,32, a gente passa a ter alvo em R$14, depois em 13,34. Tá? Esta é a Cyrela, o código dela CYRE3. Temos também a Rossi, RZID3, também com volume baixo, mas também se aproximando do fundo, perdendo aí 4,73, passa a ter alvo lá em 4,56. Esta é a Rossi, o código dela RSID3, RZID3. E finalmente nós temos a última recomendação de venda do dia, que é a Brasil Foods, a BRFS3. Então está aqui a Brasil Foods, apesar do volume baixo, também a gente pode ficar interessante com ela. Perdendo essa mínima aqui de 30,51, a gente passa a ter algo lá em 30,01. Tá? Então está interessante também a Brasil Foods, código dela BRFS3. Tá? Vamos dar uma olhadinha então nos contratos da BMF e CFU12, contrato de café arábica com vencimento em setembro. Está subindo forte agora o café depois dessa enrolação. A gente teve lá na segunda-feira um dia de bastante indefinição. Ontem tivemos uma alta de 4,5%, com volume acima da média. E hoje já estamos trabalhando aí com 1,4% de alta. Então é possível ficar de olho no café sim. É possível montar operações interessantes de compra para day trade neste papel, tá? Então, nesse contrato. Então vale a pena acompanhar o café arábica com vencimento aí em setembro. Além do café, nós temos o contrato de milho com vencimento em setembro também, CCMU12. Então bastante interessante aqui também o contrato de milho, se romper aqui este ponto dos 24,49. Antes disso, fiquem de fora, o contrato está muito enrolado, está muito volátil, mas se romper isso aqui, ele pode montar um pivô e pode entrar em tendência. Daí vamos ver se a gente consegue montar alguma operação. Faz muito tempo que a gente não está operando milho. Este mês, praticamente nenhuma recomendação no milho, mas que ele está muito volátil aí. Tá? O boi gordo também continua muito volátil, BGI V12, com vencimento em outubro, também trabalhando aí sempre com alta volatilidade, deixando invertidos para um lado, invertidos para o outro, enfim, muito complicado de trabalhar. E finalmente temos aí o mini dólar trabalhando ainda dentro da consolidação, dentro dos 20,82,50 e dentro dos 20,20. Então, entre esses valores, a gente não recomenda que vocês comprem nem vendam. É melhor ficar de fora. Está movimentando muito pouco, está sem direção. É melhor ficar aguardando aí movimentos mais consistentes. Tá? E, finalmente, pessoal, nós temos aí o nosso mini índice, que é o WINQ12, WINQ12, que está trabalhando neste momento dentro dos limites aí do dia anterior, mas já cedendo um pouco aí, 0,3%, e perdendo aqui esse 53.790, deve vir testar a mínima do ano lá na região dos 53.449, pode ser uma belíssima venda. Os que gostam de operar mini índice, acompanhem, que eu acho que vale a pena, pode ficar muito interessante. Tá? A gente então tem essa definição aqui do índice a partir de 53.790. Caso ele rompa essa máxima aqui na região dos 54.685, a gente deve continuar um pouco enrolado, deve corrigir até essa região das médias, enfim, aí o mercado deve ficar bastante complicado. Tá? Bom, vamos lá ver então no chat que o pessoal está dizendo lá. Ninguém pede análise nenhuma no dia de hoje, então vamos encerrando direto. O mais importante, gente, para lembrar vocês nesse começo, é que nós não temos tendência, tá? Nós estamos trabalhando aí dentro dos limites do dia de ontem, então apesar da gente estar cedendo aí 0,3, nós estamos sem tendência, sem direção definida. Ontem já foi um dia de bastante indefinição e hoje neste início nós continuamos nesta indefinição, tá?
Então a gente deve ter muito cuidado nesse começo de pregão, não é uma boa ideia ficar montando muita operação, melhor ficar de fora, melhor ficar visualizando o que vai realmente desenvolver, evitem trabalhar com o rompimento das mínimas do dia de ontem nos ativos, exceto se o índice for romper junto, se estiver acompanhando, mas evitem trabalhar com esses rompimentos, pode não ser uma boa ideia, ainda é muito cedo. A gente não tem ainda tendência definida, não temos direção definida, e pode ser aí um festival de stops, como foi o dia de ontem para quem ficou operando muito forte. Tá? A gente recomendou desde o começo cautela, e hoje mantemos a mesma recomendação. Tenham cuidado, porque realmente pode ficar bastante complicado a gente trabalhar aí no dia de hoje, antes da gente encontrar alguma direção, alguma tendência, tá certo? Convidamos todos, como sempre, para conhecerem nosso curso ao vivo durante o pregão. Basta acessar nosso site www.interinvesteeducacional.com.br, fazer seu cadastro e você vai, além de ganhar 7 dias gratuitos para conhecer nosso curso ao vivo durante o pregão, você vai ganhar R$20 de desconto para comprar um de nossos cursos básicos. Tá? Então, é uma promoção que a gente tem esse mês aí e com certeza vocês vão gostar do nosso trabalho, ter a oportunidade de operar com a gente todos os dias aí, serão todos muito bem-vindos. Então é isso, gente, um excelente pregão a todos, aos amigos, aos alunos do curso ao vivo, estaremos juntos em alguns minutos, aos demais, até amanhã, pontualmente 9h30, em mais um call de abertura da Interinvest Educacional. Até lá.